Valendo! Eu sou Thiago Hungria, empreendedor desde os 13 anos de idade, né? Onde eu vendi hamster para comprar videogames. É o começo da minha história. E passei por muitas experiências, né, de negócios, né, pequenos negócios. Tenho alguns negócios, né, atualmente. E amigos, né, conhecidos, até em sessão de psicanálise, né, com o meu psicanalista. Ele falou, pô, Tiago, você tem que ter um canal seu, você tem que ter algum conteúdo seu, alguma coisa que você conte essas experiências, que eu percebo que falta um pouco dessa realidade. E nisso nasceu a ideia, né, do podcast. Inclusive, quem está aqui hoje comigo é o Celso, um menino de 21 anos que já começou a empreender, jovem também. E conversando com ele, ele se identificou muito com algumas dificuldades que ele passa, que eu já passei no passado. E ele comentou também da dificuldade de encontrar, né? De encontrar soluções, de encontrar conteúdo nesse tempo que ele tá, do início do negócio. E nisso nasceu o Pode Falar Empreendedor, onde o papo é reto, porque não que eu vou desanimar o Celso, mas ele vai ouvir algumas verdades que, eu não vou dizer infelizmente, às vezes o conteúdo que tem na internet são de pessoas que viveram certas situações e vai falar sobre aquilo. E eu tenho uma outra linha de experiência, uma outra linha de trabalho, então eu quero que o papo seja reto mesmo, tanto com vocês, tanto quanto com o Celso. Qualquer pergunta que eu fizer, os convidados que virão aqui, é sempre trazendo essa realidade do pequeno empreendedor, da dificuldade mesmo, né, de crescer, de vender, de escalar, de automatizar o negócio, que eu percebo muito isso, né? O Celso está começando agora, mas se ele não começar certo, daqui 10 anos ele está preso, fazendo a mesma coisa. Acabei de ouvir uma situação aqui agora de um senhor que faleceu, dono de um açougue, e aí faliu o açougue. Então, são milhares, milhões de histórias de pequeno empreendedor que eu percebo que falta isso hoje, né? No YouTube, né? No Instagram, de maneira geral, falta isso. Então, o Pode Falar Empreendedor é isso, né? Outros empreendedores, ou até quem quer começar a empreender, eu quero mostrar essa verdade, que às vezes não vai ser tão florida, perfumada, mas no final, eu sempre digo que vale a pena, e durante vários programas, todo mundo que acompanhar vai ver que é difícil, mas vale a pena. Sempre no final do arco-íris está lá o pote de ouro. A questão é a persistência para seguir esse caminho, né? E aí tá o Celso aqui, que eu queria que você falasse primeiro, né, do sua idade, o seu Sim, negócio, o que você tem, da onde saiu esse negócio. E hoje eu vou ser o entrevistado, né? Eu com quero certeza. Pode esperar umas perguntas aí. as perguntas boas. Bom, primeiramente, obrigado, Thiago, satisfação estar aqui. São, Bom, eu sou o Celso, tenho 21 anos, né? Comecei a parte de empreendedorismo com uma empresa que eu tô tocando até agora, que é a Pet Palita. A gente faz legal. sorvete natural para pets, né? Então, aqui em Campinas, a gente consegue desenvolver esse tipo de produto. Bom, uma das coisas que a gente estava querendo falar aqui, a gente estava conversando, né? É o tema de empreendedorismo. Sim. Hoje o tema vai ser exatamente esse, e eu achei interessante que o podcast vai ser diferente. Eu vou estar te entrevistando. Eu Então, sou entrevistado hoje. então para começar aqui, Thiago, uma das perguntas que eu acho mais importantes para a gente entender melhor é a gente entender como foi a sua trajetória até agora, né? Então, assim, qual que é a sua história? Você pode contar para a gente pensando nessas pessoas que estão começando a empreender e que já empreendem. Eu acho que assim, primeira coisa tem que separar, né? Junta tudo, empreendedor e empresário. Então, o pai da nossa amiga, ele era empresário. Ele ter um açougue não necessariamente era um empreendedor. Empreendedorismo é um comportamento de solução, de buscar a solução de alguma coisa, de persistir, de ter ideias novas, né? De não seguir a boiada. É um comportamento. Empreendedorismo é um comportamento. Então, Sim, você percebe que você tem isso quando você comenta comigo como os amigos da faculdade são e como você é. Então, eles podem ser empresários? Podem. Hoje, se você compra uma franquia, você é um empresário, você comprou uma franquia da Cacau Show, do McDonald's, você é um empresário. Não necessariamente o dono da franquia é um empreendedor. não tem a visão Que empreendedora. nem a rede de franquias que é muito um empreendedor, porque ele vai querer mudar, ele vai querer fazer do jeito dele. Então, Uhum. entendendo que isso é um comportamento que já veio de infância comigo, e aí um pai pedreiro, uma mãe faxineira, sem condições de ter o que eu queria, que na época era videogames, era uma coisa que eu gostava muito, era uma coisa que 2 anos e meio, 3 anos eu já jogava, um Atari com um tio meu, que até hoje esse tio meu gosta de videogame. Nossa, videogame é bom, hein? E aí, aquela coisa, não, eu preciso ter esse videogame. Eu já tinha uma paixão na época, eu tenho até hoje.
que é Resident Evil. Eu sou o maior colecionador de Resident Evil do Brasil, e eu já jogava os jogos de Resident Evil, e eu me lembro perfeitamente, assim, teve uma virada de geração, que foi quando saiu do PlayStation 1 e entrou no Dreamcast, e os videogames que custavam em média 400, 500 reais, pulou pra 1.000. E aí meu pai, meio que ali, ele falou, olha, agora esgotou, eu não tenho mais condições, o que eu ganho é pra você trabalhar, é pra sustentar vocês e dar o que comer e pagar esse teto. E eu falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu pedi um casal de hamsters, porque em algum lugar eu ouvi na escola, num filme, que ratos se multiplicam. E é verdade. A Verdade. primeira ninhada deles, eu lembro, até hoje, veio 18 ratinhos. E depois veio mais 14, depois 16. Então, assim, em 2 meses, eu lembro que eu tinha quase 100 ratos. E aí eu comecei a vender, R$ 10, R$ 10, R$ 20 o casal. E uns 6 meses fazendo isso, eu consegui juntar o dinheiro e comprar esse Dreamcast, na época, né, com Resident Evil Code Verônica, que eu tenho até hoje. O mesmo jogo lá de 2000, que eu comprei em fevereiro de 2000, o mesmo jogo Nossa, até é hoje, peça rara, hein? o mesmo console até hoje. E essa questão do videogame foi uma motivação para você começar a empreender. Dizem, né, não vou afirmar, mas dizem que a mãe do empreendedorismo, desse comportamento empreendedor, é a necessidade de alguma coisa. É, No realmente. caso, a minha necessidade era ter um videogame. Uhum. E deu tão certo que eu tive tantos videogames num intervalo curto de tempo, que aos 16 anos eu já estava abrindo uma locadora de videogame, comprava, vendia, alugava. Na época, né, tinha aquelas coisas de pagar por hora, então os clientes vinham, as criançadas vinham, pagavam para jogar. Então ali eu já começava a ter o que eu acho que é o mais legal do empreendedorismo, né, que é um empoderamento, né, uma autonomia, uma independência, que geralmente algumas coisas você não tem, você se sente preso a um sistema, a uma multinacional, a uma grande corporação. Você às vezes não se sente parte daquilo, né? Você não tem liberdade de falar, de criar, de solucionar. Então você meio que é um robô pago para executar aquilo. No empreendedorismo não, você não tem limite, não tem, não tem rotina às vezes. Cada dia é uma coisa, cada dia é um pepino diferente e Uhum. você tem que resolver. É aquilo que acontece. Então, com 16 anos, praticamente eu já tinha meu segundo negócio. E aí entrou uma época de lan house, aí eu fui para ter uma loja de informática, para atender esse povo de informática, e depois fui buscar representação de produto de lava rápido, que era uma coisa mais fácil, né? Representar uma marca, vender, ganhar Sim. comissão. Então você vê que assim, eu sempre tive uma experiência empreendedora e trabalhava em algum lugar, Sempre estava empreendendo de mas alguma nunca forma. durava. Eu falo uma coisa assim, eu trabalhei até em bastantes lugares, assim, né? Ramo de carro, autoescola, shopping. E eu gosto de comentar uma coisa assim, que eu não tinha férias, eu não tirava férias. Ou seja, eu nem chegava a ter direito às férias, porque eu trabalhava um período pequeno, 6 meses, 8 meses, e eu com essa coisa empreendedora, eu falava, meu, não vou ficar mais aqui. E aí, eu vou falar coisas que eu escutava, e talvez é o que você escuta, e aí falava, Thiago não quer trabalhar. Thiago não para quieto no emprego. Tá na fase rebelde. Fase rebelde. E, infelizmente, pai e mãe, né, até hoje, assim, meu pai e minha mãe não conseguem me entender. Eles não conseguem É uma olhar o que tá realidade acontecendo. diferente, né? Não conseguem. Então, às vezes, os maiores sabotadores de sonhos estão dentro de casa mesmo. Às vezes é pai e mãe, às vezes é irmão, às vezes é primo, é tio, que diz, segue o caminho, presta um concurso. E o empreendedorismo você não consegue fazer o que todo mundo está fazendo. Não, eu vou. Tem que inovar. Você acaba querendo fazer. É um ato de rebeldia? Pode ser, mas você quer fazer diferente. Então, eu sempre fui, trabalhava, saía, abria um negócio. Trabalhava, saía, abria um negócio. Isso que você acabou de falar, que os maiores sabotadores de sonhos normalmente estão dentro de casa. Essa questão de você ter os pais, né, CLT, nunca tiveram um pensamento empreendedor, não foi para você uma dificuldade para empreender? Na verdade, assim, primeiro não pode julgar, porque é como você disse, se você tem um pai, uma mãe que tem lá, seja uma carreira concursada, seja tá lá numa empresa há 20, 30 anos, é óbvio, ele viveu dentro de uma bolha com pessoas iguais, com amigos, colegas de trabalho iguais, então é muito difícil ele realmente entender o que é uma águia enjaulada, né? Você quer voar e você tá dentro de um negócio que não tem pra onde você voar. Então, a Uhum. primeira primeira coisa, depois que você amadurece, de começo, óbvio que não, né? Você discute muito, né? Eu Sim. discuti muito com meu pai e com a minha mãe. Primeira coisa que, quando você amadurece, ou geralmente depois que você tem filho, né? Eu tenho a Júlia, né? 3 anos e meio. Primeira coisa, você olha pro passado e fala, não deveria ter discutido ou julgado. Mas é aquela coisa, toda situação para o empreendedor, ela pode ser algo limitante ou potencializador.
Pra mim era potencializador. Eu falava, não, eu vou ter sucesso, eu vou ter negócios, eu vou viajar o mundo. Eu falava isso muito novo. 16, 17 anos, eu falava isso. E aí é óbvio que não, filho, não é assim. Você tem que trabalhar, você tem que ter um emprego fixo, você tem que estudar, fazer faculdade. Se você conversar com a minha mãe e perguntar qual é a maior frustração dela, mãe como filho, para filho, ela falar que nenhum filho tem faculdade e pior o Thiago, que tinha inteligência para fazer e depois ainda começou a ganhar dinheiro, ela vai dizer isso. E ela só parou de literalmente encher meu saco por faculdade quando eu disse, falei, mãe, você quer ter um filho engenheiro triste ou um filho seguindo o que ele ama, empreendendo e feliz? Exatamente. Aí ela, não quero ter um filho triste, porque infelizmente, isso é até estudo mesmo, os maiores casos de depressão vêm do profissional. Muita gente acha que é decepção amorosa, que é uma tristeza por alguma rejeição, mas hoje tem estudos comprovando que a maioria das pessoas que tomam remédio antidepressivo tem a ver com estar trabalhando com o que não gosta. E aí, você tem 21, mas você já foi, talvez, imposto uma pressão para você decidir o que você quer ser pro resto da vida com 17 anos. Sim, com certeza. Você tem que fazer um vestibular. Aí você fala, mas como que 17 anos. E você já não tá bem. Daí você pensa, quando eu passar, eu vou estar melhor, vou estar mais feliz, vou ter passado. Daí você passa. Chega lá, e aí? Mas Não é o que eu não é, quero, não é, e tá na nunca, não é e dúvida. nunca vai ser, porque não tem como um menino de 17 anos ter maturidade, ter vivência, ter autoconhecimento, não tem como. Exatamente. Óbvio que alguns entram em carreiras e são felizes pro resto da vida, mas qual a porcentagem disso? É mínimo. Inclusive, um dos que vão vir no podcast aqui, o Augusto, que é um amigo muito querido, e ele lida com jovens, processos de trainee, processos de estágio de grandes corporações, ele é um que eu vou debater muito isso, né? São processos de 10 mil vagas, 10 mil pessoas para 5 vagas. E aí ele convive com esses jovens, às vezes frustrados porque não conseguiram, ou uns que conseguem também nem era aquilo que queria e não dura muito. Então, ou seja, eu consegui, né? Literalmente peitar minha família e falar, não, eu não vou fazer, não tem possibilidade nenhuma, isso já era uma escolha. Só que assim, quantos jovens têm 17, 18 anos e tem isso de falar? E aí meu pai falou, não, tudo Já é um bem. caminho a ser seguido, Ele né? falou, tudo bem, você tem 18 anos, eu te eduquei, te ensinei os caminhos, o que é correto, não vou te obrigar a fazer faculdade, ok, não falo mais, meu pai realmente nunca mais falou, minha mãe ainda dava umas cutucadas, nunca mais falou. E eu fui feliz. E nem tô falando que não teve desafios, que não teve fracassos, quedas, mas eu fui feliz, porque você acordar e colocar sua força, sua energia, sua inteligência, sua força física, às vezes, para fazer o que você realmente está disposto e ama e gosta, e ver a satisfação, às vezes, de um cliente, de um funcionário, alguma coisa que pela sua coragem, aquilo foi transformado, isso não tem preço, não tem emprego, não tem nada. Então, o empreendedor, quando ele tem essa chama dentro dele, meu, não, assim, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. Você pode até apagar um pouco, uma hora esse negócio vira uma explosão nuclear e você vai fazer. A questão é fazer como? Com quem? É isso que eu percebo hoje. A chama tá lá, você tem essa chama empreendedora, basta 10 minutos de conversa para ver que o Celso tem isso, mas hoje eu percebo que você tá perdido no como, fazer Sim, o seu negócio crescer. exato. E o que você nem sabia disso até eu falar com você, o com quem, que é uma frase do Flávio, com quem é mais importante que o quê? Pode ser a Evelyn. Mas assim, é muito mais importante, talvez ela, do que o Pet Paleta. A Exatamente. Juliana, jornalista de formação. O que tem a ver uma jornalista de formação trabalhar comigo, empreender comigo numa empresa de auditoria em telefonia? Nada a ver. Inclusive ela disse isso. Ela falou pra mim, ela falou, eu estudei pra ser jornalista. O que tem a ver? E aí eu falei pra ela assim, e ela, espero que ela venha também, né? Já convidei, mas ela não é tão assim desses programas, mas uma hora ela vai acabar participando. Eu perguntei pra ela, eu falei assim, perguntei não, eu respondi, eu falei, mas quem disse que eu quero a Juliana jornalista? Eu quero, que hoje eu entendo bem de perfil empreendedor, eu falei, eu quero que tá no seu DNA, que tá correndo no seu sangue. A sua habilidade de coordenação, de gestão, eu não tenho. Eu sou vendedor, eu sou comercial. E eu tô vendendo muito e não tô entregando. E eu quero que tá aqui, ó, no seu sangue. E aí nem ela percebia essa total capacidade. Mas eu percebi, porque se você olhar as experiências da Juliana, com 22 anos ela foi coordenadora administrativa de um cursinho. E se você olhar o que ela transformou esse cursinho, ela contando a experiência dela, você vai dizer que ela 22 anos ela tinha experiência para fazer aquilo bem feito? Não, a gente tem predisposições
A gente tem um perfil comportamental que é definido pela infância, geneticamente, por tudo pelo ambiente que a gente viveu. O Celso tem esse perfil. Então você fez um negócio ontem que a Juliana elogiou. Ela elogiou de uma maneira que você tem um perfil parecido com o dela. Sim. Nem se quiser me ensinar, hein, Alex? Tipo, eu nunca vou fazer um documento que tá na sua mão aí, porque não é o meu perfil. Tanto que eu não tenho papel nenhum. Sim. Agora, ela e você não consegue, numa situação Tem que dessas... mais organizado. Exatamente, não consegue. Então, aonde o Celso pode ser melhor usado no seu próprio negócio? Não existe isso hoje. Se você olhar, se vende, pode tudo. Então você pode vender, você pode organizar, você pode coordenar, você pode fazer o E aí marketing, que o tá brand. o grande erro, né? Tá o grande erro, porque é aquela coisa, o... Potencial desperdiçado. Vamos pro esporte. Maior medalhista de ouro de todos os tempos, Michael Phelps. Põe ele do lado do Usain Bolt. Ele não vai correr, mas nunca nem perto. Por mais que o cara, o nível de disciplina, de dedicação, e ele é o maior medalhista, mas é nas piscinas. Sim. E é a mesma coisa, vai pôr o Bolt lá pra nadar, vai dar risada. Já era. Uma criança que nada 2, 3 anos vai ganhar dele. Então, na natureza é assim. Se você olhar como funciona, né? Eu gosto de algumas, vamos dizer assim, comunidades, abelhas e formigas. Se você vê como elas funcionam, é perfeita. Tipo, há milhões de anos, elas funcionam perfeitamente. É aquilo. Tá lá, a abelha rainha serve pra uma coisa, o zangão serve pra outra, as operárias servem pra outra. Não muda isso. Mas a gente não, a gente cresce você quer ser astronauta? Pode ser. Você quer ser bombeiro? Vai ser. Pô, mas pra ser bombeiro, cara, você tem que ter uma chama de herói, de se enfiar no meio do fogo, de entrar no meio de escombros. Todo mundo tem isso? Eu tenho um amigo bombeiro, mas você vê que o cara tem vocação, você vê que... Sim, você o meu vê pai que... é bombeiro também. Então, mas tá lá, É cara. vocação, não tem como. Não tem como, cara. Então, assim, por que que você força o jovem a ter que escolher algo tão cedo? Ele não tem essa noção. Ele não consegue saber. Eu comecei muito cedo. Então eu tive, vamos dizer assim, na época de decisão de faculdade, eu já tinha 5 anos de empreendedorismo, de negócios, de vendas. E eu já tinha uma renda, eu já ganhava dinheiro de uma maneira que amigos que, sei lá, um ano na minha frente, que estavam em época de estágio, e eu lembro perfeitamente, na época era tipo assim, R$ 500 o estágio. Sim. Que, não lembro o salário mínimo, mas era R$ 500 o estágio. E aí eu já ganhava R$ 4.000 vendendo carta de motorista. Aí eu falava, mas eu vou estudar 4 anos pra fazer isso. Pra ganhar 500 reais. Não, eu falava assim, não, gente, vocês são loucos, ó, faz isso tudo aí. E, inclusive, esses amigos hoje estão concursados, ganhando aí 4, 5 mil por mês, e é isso que o cara ganha. E se ele tá feliz, que eu não sei, porque eu não vou fazer essa pergunta, se o cara tá feliz, ó, parabéns, siga feliz, porque a felicidade não tá enquanto ganha. Exatamente. Se ele tá realizado fazendo o que ele faz, então eu nunca vou falar pra um jovem ficar numa faculdade que não tem nada a ver com ele, eu nunca vou dizer, porque isso, cara, porque eu falo, não posso julgar pai e mãe, mas eu que tô de fora eu posso falar, é mais fácil. Cara, isso é massacrante, cara. Isso é tipo assim, você não tá massacrando o corpo que cicatriza, o músculo que desenvolve. Cara, você tá massacrando a mente de um jovem que, tipo, acabou de assumir responsabilidades, acabou de sair de casa. Ou seja, ninguém com 10 anos sai de casa. Você Sim. começa a seguir sua vida, deveria ser com 18, hoje é um pouco depois, mas você tá dizendo pra alguém que acabou de fazer 20, 21 anos, você tem que ficar 5 anos fazendo o que você não gosta. Você tem que seguir uma profissão que você... Porque, vamos falar de profissão. Todo mundo diz que tem que ter um sono de qualidade porque passamos 1/3 da vida dormindo. Tenho certeza que todo mundo já ouviu isso. Então você tem que ter um colchão bom, ter um travesseiro bom. Senão você detona a coluna, detona a cervical, bababá. Mas por que ninguém fala que você tem que também saber o que você vai escolher para trabalhar? Porque se você trabalhar até os 75 anos, se você olhar a média, a gente fica em média ligado ao trabalho, às vezes 12, 14 horas por dia. Ainda mais com o celular hoje, com o WhatsApp. Então, não é mais aquela coisa de, Alex, entra às 8, sai às 6. Nunca. Meia-noite estamos resolvendo o BO. Sim. Cara, se você trabalha até os 75 anos, pegar um Lema com 80 e poucos anos, pegar um Abílio Diniz que trabalha até hoje, mano, esses caras trabalhou metade da vida. Mas aí tem um ponto, né? Eles trabalham com o que eles gostam. Como que um pai e uma mãe pode exigir que um filho trabalhe 30, 40 anos com algo que ele não goste? Aí é massacrante, como você falou, porque o melhor travesseiro, né? O pessoal fala, é a consciência. É a consciência, então, exatamente. se você tá fazendo o que você gosta, não E tem pode que... até ser sofrido no começo. O pai e a mãe vai dizer, ai, meu filho tá passando por isso, ai, não queria. Mas é uma coisa que eu falo, não falo muito, né? Agora no podcast eu vou falar. Porque o papo é reto. Não existe evolução sem dor. Eu sei que você treina, eu sei que você faz academia, eu tento. Não é uma coisa que eu peguei gosto. Eu tento fazer, mas você, pelo que eu vi, até num ambiente que era pra comer besteira, você tentou escapar um pouco pra seguir a dieta. Sim. Não existe, é o famoso até de musculação que usa, no pain, no gain. Não tem, exatamente. sem dor não tem ganho.
Qual que é a primeira dor que o ser humano sente na vida, quando ele nasce? Por que chora o bebê? Por que o bebê chora quando nasce? Porque todo mundo, tipo, o bebê tem que chorar. Mas por que ele chora? Você sabe essa resposta? Não sei. O bebê chora porque o pulmão, porque o último órgão a funcionar é o pulmão. O último órgão, tudo tá funcionando. Aí ele corta o cordão umbilical, tem que respirar, porque agora não tem mais a mãe mandando as coisas. Cortou. O pulmão, ele descola, gera dor. O pulmão começa a funcionar. Então a dor do pulmão funcionando faz chorar. Por que um bebê quando não chora já é entubado? Porque não funcionou o pulmão, porque a dor dizem que é tão forte que o bebê vai chorar. Então se ele não chora, quer dizer que o pulmão tá colado. Aí tem que ir tem que entubar. Sim. E depois estimula. Interessante, legal. Cara, a primeira dor do ser humano nos 1 minuto de vida, inclusive é emocionante, não tem como, assim, eu vi o nascimento da Júlia. Não me emocionei no parto inteiro, nada. Cara, na hora que ela chora, porque você sabe que é vida, cara, olha que louco, cara. O choro, a dor, é literalmente vida. Porque se não chora, não tá funcionando tudo, cara. Então, ou seja, se você tem um aprendizado da natureza, de Deus, perfeito, que a gente nasceu e sentiu dor, e aí vivemos... Por que você vai fugir de dor? Por que um pai e uma mãe faz o filho fugir da dor? Eu não sou pai e mãe, eu quero mais que o Celso se foda. Falar assim, ó, Celso, porque é aí que você vai evoluir, cara. Dor, é onde evolui, exatamente. Vai ter que dar merda, tem que perder dinheiro, tem que cliente fazer cagar, tem que funcionário te foder, porque é aí que você vai evoluir. E não para, é a vida inteira. Se você olhar esses caras, eles não abrem, né? Por isso que eu falo que esse pode falar empreendedor, o papo é reto aqui, porque eles não falam isso. Mas tem, você acha que não tem rolo? Eu sei porque um cara do mercado digital, um cara de marketing muito conhecido, tá com um puta processo, um puta rolo de ex-sócio com ele, que não aparece, né? O cara aparece lá no Instagram, no YouTube, mas o sócio não aparece. Um processando o outro, o cara teve que mudar o tipo de conteúdo, teve que inventar um novo produto, porque tá proibido de vender o produto principal dele, o qual eu já consumi, muito bom, me ajudou muito. Então assim, eles não falam. Agora, filho, já tive rolo de... Cara, funcionário pede as contas, né, Alex? É normal. Sim, cara, mas eu já tive sócio pedindo as contas. Tipo, a coisa mais louca do mundo é o cara desistir. Ah, não quero mais. Porque assim, eu tenho uma régua, óbvio, em cima do Alex. Sócio é outra régua. É porque uma pessoa que você escolheu, né? Tá com o cara ali. É sócio, não vou pegar leve. Minhas obrigações comerciais, falando, eu sou um sócio comercial, não é essa? Meu, se a sua é essa, vai ter que fazer, não tem boi. Então, assim, tamo junto. Se não fizer, você tá fodendo o barco. O funcionário pode até trocar. Mas o sócio, aí o cara pede as contas, o cara abandona. E, né, Alex, não é nenhum, né? Nos últimos 2 anos, aí foram uns 3 que pediu as contas. Nossa. Eu e a Juliana, óbvio que não. Marido e mulher, trabalhamos juntos. Porque você pede as contas, acaba pedindo de tudo, né? Já vai casamento, vai tudo. Então eu e ela tá junto em tudo. Legal. Mas quem não tem esse comprometimento, pede as contas. O sócio pede as contas. Ele põe na mesa um documento, um distrato, falando que não quer ser mais sócio. Então, assim, você aprende cada vez mais. Então, eu não vou... eu vou minimizar o desafio, a dor do Celso. Pra quê? Aí com 35 anos, você cai do cavalo tão forte que você vai pra remédio. Nossa, fodi toda minha vida, não sei. Então é muito melhor você ir se fodendo mesmo ali e depois você vai ficando forte. Tem uma, não sei se você conhece o Antifrágil, de Taleb. Sim. Se fala muito de resiliência. O que é resiliência? Sei lá, na analogia mais simples possível. É o bambu envergando, mas não quebra. É a vara de pesca. Então uma vara de pesca, ela é resiliente. Enverga, mas não quebra. O que é o Antifrágil, por Taleb? Que é um livro muito denso, que pra mim até metade dele é linguiça. Injeção de linguiça nem precisaria. Mas no resumo, o Antifrágil é: quanto mais perde, quanto mais apanha, quanto mais se fode, mais forte fica. Então não é resiliência. Não é, porque o bambu, ou a vara de pescar, ela enverga, mas não quebra, mas ela não muda. Ela continua com a mesma estrutura. O bambu continua sendo bambu. A vara de pesca continua sendo vara de pesca. O antifrágil não, ele vai ficando cada vez mais forte, ele vai cada vez se transformando. Só que qual que é a única maneira de ser antifrágil? É você passar, infelizmente, pelo máximo de experiências ruins na vida. Então, relacionamento, todo mundo que já passou e se fodeu mais ainda vai ficando cada vez mais forte e preparado. Exatamente. Negócios é a mesma coisa, musculação é a mesma coisa. Ninguém faz Iron Man treinando 6 meses. O cara é uma vida inteira pra ser Iron Man. Que eu nem sei quanto que é. É maratona, né? 42 km. Isso. Bike é quanto? Bike é em torno de 180? Eu sei que é muito mais. É mais de 100. Muito mais. É mais de 100. E natação assim, acho que é 6, né? Isso, mas assim, tem que treinar muito. É um treinamento que... Dolorido, cara. Que ultrapassa...
Sim, a realidade de você entender o que que você tá ganhando ou perdendo. Você já tem que partir pra disciplina. Independente se você quer muito ou não. Tipo, tá no momento que você não quer, mas tem que fazer E porque é disciplina. só concluindo da faculdade, por que que eu acho, né? Óbvio, eu não fiz, mas analisando pessoas que fizeram. Por que que eu acho que assim é muito fraco hoje, né? Óbvio que tem curso que você tem que fazer, não tem como, né? Engenharia, medicina, nem não vou entrar nesses cursos, porque isso não tem como você querer ser sem fazer. Eu vou entrar em comunicação no geral, vou entrar em até o próprio jornalismo, que minha própria esposa disse que não precisaria nem mais fazer jornalismo hoje. Quem é formado em letras, pedagogia, pode Uhum, ser, tem umas coisas. sim. Mudou algumas coisas hoje que eu nem entendo muito, mas olhando o sistema educacional de média, meu, tem faculdade que a média é 5. Qual que é o sofrimento pra passar com média 5? É ridículo, cara. Pois Você é. faz um trabalhinho ali complementar, é ridículo. Então você vive, e você sabe disso, você tem amigos assim, você vive 5 anos, 4 ou 5 anos, bebendo, zoando, tira a média 5 e passa. Aí, como que você vai. Aí, o Alex sabe disso, porque hoje ele participa do RH. Aí eu chamo pra fazer entrevista, aí eu olho assim, 25 anos, eu. Porra, é Exatamente. essa, cara? Tipo, não tem experiência nenhuma de vida. Eu vejo que tem falta de ambição às vezes, né? Mas é Tipo, porque o sistema é feito dessa maneira. O sistema, ele é feito, principalmente educacional, ele privilegia o medíocre, o médio, média, né? Medíocre vem de média. sim. Então, média 5, cara, pra mim é a coisa mais ridícula do mundo. Põe média 9 aí, pra filtrar e pra desistir. Sim, Entra 100, só passa 2. Mas aí você vai exatamente. ter os 2 melhores profissionais de publicidade, de marketing, de tudo. Mas não é assim. Então, ou seja, o sistema que você vive hoje, você não tem possibilidade nenhuma de você sair melhor dele. Você não vai terminar a faculdade melhor. Você vai terminar ou exatamente igual ou pior. Porque você vai ter um monte de gente falando assim, não, pra que, cara, você vai se esforçar tanto? Pra quê? Eu sei, porque a Juliana tirou 10 do TCC dela. E eu vi o TCC, o DVD do TCC. Você vê o que que é alguém que tem qualidade, que busca o melhor, dentro de um sistema, e ela falou, não, o povo queria fazer isso aqui meia boca. Eu falei, não, ela era a líder do TCC. Então você vê assim, que esse comportamento, por isso que eu falo que empreendedorismo não é só negócios. Esse comportamento tá na faculdade, ele tá em casa, ele tá na hora que você às vezes tá lavando uma louça, você tá cozinhando. Ou seja, qualquer atividade, tá lá o seu comportamento empreendedor. Sim. Só que as pessoas não entendem, não valorizam, não sabe direcionar a energia daquele perfil. Então, no fim, são às vezes 10, 15, 20 anos trabalhando com algo que não tem nada a ver, triste, sem ambição, tomando remédio para dormir, tomando remédio para não pirar a cabeça. Hoje eu tomo vitamina. Tomo lá ômega 3, vitamina D. Vou no médico uma vez por ano fazer check-up, tomo vitamina. Mas eu sei porque uma coisa que minha esposa fala muito, ela fala, ó, eu tenho inveja de como você dorme rápido e direto. Em segundos você tá dormindo. E se acorda, nem vai no banheiro. Então, assim, porque eu não vou, é uma coisa minha, não vou. Eu faço o que eu amo, eu faço o que eu gosto, independente de pandemia, de tanta merda que aconteceu, eu tô fazendo o que eu gosto. Então, eu vou dormir, recuperar a energia e já acordo. O Alex sabe disso, tem dia que 6 e pouco já tá lá já. Aí o Alex, eu tô acordado também. É isso Então, aí. assim, você tem que buscar realmente aonde você tem predisposição a se dar melhor, a ter mais resultados, a ser feliz, as pessoas te valorizarem e reconhecerem pelo que de fato você é. Não pelo que elas querem que você seja. Porque pai e mãe pode querer o que quiser que você seja. Eles não vão, não tem mais como. Você já é, você já tem um perfil definido, você já é. O Celso já é um perfil de pessoa. E faculdade e profissão nenhuma vai moldar isso. Então você vê que o choque acontece nisso. Uhum, sim. Quando a faculdade quer uma coisa, o pai e a mãe quer uma coisa, e o seu perfil já tá em outro lado. Eu sei porque eu passei por isso. Até só. Cara, eu só parei de passar por isso com 24 anos quando eu conheci a Juliana. E aí ela me apoiou. Ela soltou uma frase que eu nunca tinha escutado na minha vida. Você é bom demais pra estar aqui dentro. Aí eu falei, É caramba. desperdiçando Falei, cara, potencial. caramba, apaixonei dessa mulher. Nunca meu pai e minha mãe falou. Você é bom demais pra estar lá naquela autoescola. Você é bom demais pra estar lá naquele despachante. Você é bom demais pra vender produtos de lava rápido. Nunca eu escutei. Eu sempre escutei que a empresa era boa demais. Filho, tem plano de saúde, tem VR, É tem não sei o quê. sempre a empresa que é boa demais, exatamente. Aí eu conheci uma mulher, e detalhe, a gente era colega de trabalho, eu não tava namorando ela. Ela é minha colega de trabalho. E ela falou, você é bom demais pra estar aqui dentro. E eu perguntei, óbvio, falei, mas por quê? Ela falou, por quê? Meu, ó os clientes, sai daqui, chega bravo, sai daqui feliz, te dá presente, te elogia. Eu nunca vi alguém com isso. Meu, a empresa aqui não te valoriza. Sai daqui.
E aí, óbvio, eu saí, abri o meu negócio junto com ela, depois começamos a namorar, e aí eu falei, eu saio daqui junto com você, se você quiser ser minha sócia, ela saiu, e aí eu fui pagar plano de saúde do meu dinheiro, aí eu fui VR, eu vou comer no débito, no meu crédito, não precisa de VR. Então, ou seja, o sistema todo cria algo Pra que você não dê, continuar dentro dele. exatamente, que não deixe que você seja melhor, porque eles não querem ninguém melhor, eles querem pessoas medíocres, tanto na faculdade quanto nas empresas, porque é isso que mantém o sistema funcionando. Não pode ter nenhum revolucionário, rebelde lá dentro. Então, por exemplo, eu duvido que eu nunca entrei, mas eu duvido que eu duraria numa multinacional alemã, americana, eu ia ser expulso, ia ser mandado embora, porque eu não ia funcionar, não ia aceitar aquilo. Então, ou seja, não é melhor você saber disso agora? Precisa se formar, precisa trabalhar 2, 3 anos. Ai, pai, mãe, viu? Então, não era isso que eu queria, por isso, isso e isso. Pô, você jogou no lixo, cara, 7 anos da sua vida, não é dinheiro. Pode jogar 1 milhão no lixo. Depois você ganha mais, depois você ganha 10. Pode jogar dinheiro no lixo, mas tempo, vida, cara. E você acha que eu não olho pra trás e vejo cursos que eu fiz, eu vejo várias coisas que eu fiz e eu, putz, eu não devia ter feito isso. Perdi tempo nisso, perdi tempo naquilo. Ainda mais quando vem uma filha, né? Um filho, você é louco. Aí você muda completamente. Aí sua agenda, tudo muda. Então, eu conheci você. Você foi o primeiro incentivador para ter esse podcast. Na minha missão aqui não é nem nesse podcast que você desista da faculdade, mas que você tenha coragem de tomar a decisão que somente você sabe o que é melhor para você, que tá no seu coração. Sim, Eu não sei qual é a melhor decisão, nem seu pai e sua mãe sabem, mas eu quero te mostrar que eu já passei por certas coisas, contra tudo e contra todos, e não me arrependo, porque quando a Juliana olhou e me viu como futuro marido dela, primeira coisa que ela viu foi isso, a coragem, o ímpeto. Ela falou, meu, que cara doido, chega aqui e fala as coisas. Ela comenta, né, uma época de meta, né, tipo, tinha que vender 25 itens, para não falar nome, né, de empresa, né, que a jornalista Media Training proibiu de citar nomes, da onde eu trabalhei e de pessoas. A não ser que seja o Alex, né, que tá aqui. 25 era a meta, para vender no dia. Só que detalhe, a meta diária era tipo 8. Aí eu cheguei lá e falei, vou vender 25. Aí todo mundo falou, você é louco. Eu falei, não vou comer, não vou no banheiro, não interessa o que eu tenho que fazer, vou vender 25. E eu saí da loja, no shopping, vendendo 25. Quando eu vendi 25, eu encerrei. Do outro lado, o cara nem foi almoçar, o cara nem foi no banheiro, aí é fácil. Aí eu falei, vamos fazer uma coisa? Eu dou meu salário inteiro. Faz igual eu, senta aí. Não vai almoçar. Não faz nada. E por mais que ele trabalhasse o mesmo tempo ainda, não ia conseguir, cara. Porque ainda tinha o fator que eu sou vendedor, ainda tem o fator que eu tô no meu campo de trabalho, é minha área. Sim. E eu trabalhei com vários que não eram vendedores. Eles estavam vendedores. Isso é uma outra coisa. Que eu tive um trauma. Eu tive uma rejeição comigo mesmo. Eu sou só mais um vendedor. E depois eu fui descobrir que não, na verdade isso é uma habilidade, é uma competência que a maioria não tem, tenta, estuda, lê, não consegue. Hoje não, hoje eu me orgulho, inclusive vou tentar trazer aqui, né, o Thiago Concer, que foi um dos caras que mais me ajudou a evoluir em vendas, e ele tem lá a hashtag dele, orgulho de ser vendedor. Então, ou seja, eu sou vendedor, vou vender a todo momento, qualquer coisa, desde o meu lanche, auditoria, qualquer coisa, vou vender o podcast. Vender é bom demais. Mas é uma coisa que você tem certeza que você tem isso? Então segue. Isso. Não tem? Não, então eu vou buscar um sócio que tem. Eu sei as habilidades do Alex. O Alex já me ajudou a vender em várias situações, mas eu nunca cobrei ele da venda. Nunca cobrei. Sim. Porque não tem como. Agora, eu sou cobrado pela minha esposa, pelos meus sócios. Quem tem que fazer os negócios venderem sou eu. Mas é a minha zona de conforto, entre aspas, né? É minha zona de experiência, cara. É o que eu faço, é onde eu faço, é onde eu performo melhor. Então, pode vir, ué. Domina no peito e vira uma bicicleta ainda, faz um golaço. Agora, vai falar pra fazer uns documentos desse aí, você é louco. Não vai. Alex, eu vou rabiscar e falar, tá aí, Celso. Falando também dos negócios que você tem, Thiago, eu queria saber melhor quais são os negócios que você tem hoje, né, e o tamanho deles. Porque que a gente tinha conversado sobre, eu sei quais são, mas mais pra galera saber como que você tá tocando os negócios e quais os seus caminhos. Eu gosto de dizer assim, né, toda pequena empresa tá no Simples Nacional. Você tem que estourar o teto, parece que aumentou agora, mas até o que eu sabia era 4 milhões e 800 mil. Então todos os meus negócios são pequenos negócios, ou seja, estão dentro do Simples Nacional, faturam abaixo de 4 milhões e 800. Mas, se você tem um negócio arranjado, com boa performance, otimizado, você consegue ter um bom lucro e consegue viver bem.
fazer viagens, conhecer alguns lugares do mundo, comprar coisas que você gosta. Então a Eldit é uma empresa que vai para 12 anos agora, em 2023. Ela é de julho de 2011. É uma empresa estabilizada em um mercado que estabilizou também. Telefonia não tem mais altos e baixos. A Weldit é a empresa do que A mesmo? Eldit é a empresa de auditoria em telefonia. Então são Show. quase 12 anos de atendimento, gestão, suporte e auditoria em telefonia. Clientes fidelizados, tem uma carteira ali que está com a gente há muito tempo. Então é um negócio que não tem muito onde colocar energia para crescer. O mercado estabilizou. Não tem mais aquela coisa antiga de você nem sabia a conta de telefone que viria. Já alcançou a velocidade de cruzeiro, né? Hoje é aquela coisa assim, é isso e pronto. E aí, óbvio que a minha ambição, não vou ficar num negócio estagnado, eu quero algo que faça crescer. E aí na pandemia veio a ideia de abrir uma empresa de uma hamburgueria, que é algo que eu amo, que eu gosto muito. Tava cansado de comer hambúrguer ruim e falei, vou entrar nesse ramo, que eu não sabia nada, mas fui buscar quem sabia. Uhum, sim. E a gente hoje é número 1 de Campinas, uma hamburgueria nota 5 no iFood, elogiada, marketing espontâneo, sabe? Reposts a Que todo dia, a legal. todo momento. Um projeto social muito legal, de doar 10% Eu da vi que venda você de um sempre tem lanche. projeto social todo mês, né? Todos os negócios têm, todos eles têm. Todos os negócios têm. E eu já E pedi o hambúrguer de vocês. E realmente é bom, hein? é bruto, né? Pediu o triple smash, né? Exato. Então, assim, Você está falando aí na teoria, fala um pouco do hoje tem vindo do propósito que o empreendedor coloca. isso aí da hamburgueria, né? Isso daí que você falou de sempre ter algo social, e isso veio em 2016. Eu percebi que não adiantava só ganhar dinheiro, que eu tinha que devolver um pouco daquilo que eu estava ganhando. E na WeAudit chama WeCare. Nós nos importamos, que é um projeto que já ajudamos o Lar dos Velhinhos, Casa Ronald, já plantamos árvore, já fizemos parte de educação de reciclagem, né, separação de lixos. Então, a cada 3 meses tinha um projeto. A hamburgueria já foi algo que veio mais dentro do negócio, do business, né? Dentro do pilar. Então, todo mês, o projeto, o nome da hamburgueria hoje tem burger, o projeto social hoje tem vida. Então, Legal. tem um lanche do mês que chama Vida, todo mês é um lanche novo, uma ONG nova que a gente ajuda, e tem um embaixador, que é um influenciador, uma influenciadora da região, que acaba ali ajudando na divulgação do projeto. Então, assim, já é um segundo negócio que eu iniciei. Vocês ajudam as ONGs como? A gente faz doação de 10% das vendas desse lanche Hoje Tem Vida. Poxa, que legal. E que é simples, mas é aquela coisa assim. É uma coisa que É funciona. uma coisa que funciona e sistemática. Você Com não tem certeza. que. Não tem. É um diferencial para quem recebe, né? Com certeza. Não, e você ajuda também, a pessoa, ela acaba tendo aquela. Não é, você acaba tirando a culpa, né? O consumidor, ele acaba assim, nossa, eu tô comendo um lanche e tô ajudando. Legal. São calorias a mais, mas eu estou ajudando. Então, Umas você vê. calorias do bem. Você vê que, por isso que eu falo dos 4 P's. Esse P de propósito, pouquíssimos negócios têm. É meio que eu vendo isso, te entrego isso e lucro e vambora. E eu já vivo em uma maneira que eu acho que nenhum negócio deveria abrir sem propósito. Todos deveriam ter um algo a mais, que mudasse, que ajudasse alguma coisa, seja fome, seja criança, seja idosos, cachorros abandonados, né? A gente já ajudou uma ONG de cachorros abandonados. Eu acho que assim, é tanta coisa no mundo para ajudar, que quem recentemente, inclusive, esperando de política alguma coisa, vai cair do cavalo. Sim. E eu acredito que o empreendedorismo hoje, sempre foi, na verdade, o maior agente assim, transformador de vidas do mundo é empreendedorismo. Não é política, não é esporte. Tudo transforma, tudo ajuda, mas eu acho que empreendedorismo, se você olhar aí o que grandes empreendedores fizeram nos últimos anos, desde a Revolução Industrial, se você olhar desde Henry Ford até hoje, que agora é tecnológico, Com né? certeza. Eles que mudaram É surreal o que você consegue fazer e transformar o vidas. caminho do mundo. E daí você tem. Hoje tem burger, o Weldit. E uma startup de games nos Estados Unidos, né? Que é algo muito novo, é algo que ainda está validando, tá em MVP, né? Então, Legal. é algo que provavelmente daqui a alguns anos, eu me mudando de país, indo para os Estados Unidos, é um negócio que tem potencial desde que eu e a Juliana esteja lá tocando. Então hoje é mais como se fosse um hobby. É um negócio de games que eu gosto, então é mais como se fosse um hobby. Dá um dinheirinho, tem mês que dá um dinheirinho a mais, outro não. Não dá prejuízo, foi um negócio montado em MVP, Uhum. então não tem custo de aluguel, não tem custo quase nada operacional. Legal. Então o pouquinho que gera de renda, ele já ajuda, né? Essa questão do MVP, mais pro pessoal que não entende poder saber, você consegue explicar pra gente? MVP na sigla em inglês, né? Que é o mínimo produto viável.
Quer dizer, basicamente, que você não adianta querer abrir o escritório bonitão, reformado, abrir hamburgueria com salão gigantesco, porque você pode investir muito dinheiro e perder muito dinheiro muito rápido. Então, o Sim, MVP é abrir com o mínimo. Então, se você olhar hoje, tem pra ver se burger, dá certo. não era a embalagem que tem hoje, não era customizada, bonita, não a chapa, era uma chapa fininha, barata. Hoje a gente tem uma chapa profissional, das mais caras que existem. A fritadeira era uma sem vergonha, cara. Ficava lá, pô, pra fazer as porções de batata lá, coitado dos meninos, ficavam lá 1 hora, cara, pra fazer 10 porções. Hoje tem uma turbo lá. Então, assim, começamos em MVP, cozinha enxuta. Hoje tem uma estrutura de montagem, né? O funcionário já pega a caixa do hambúrguer, o papel do hambúrguer. Antes ficava tudo numa mesa só, tinha que andar pra pegar as coisas. Então, você vê que assim, começamos em MVP. Mínimo gasto, assim, mínimo, assim. Não vamos gastar o mínimo possível e vamos validar a ideia. Aí no quarto mês já entrou embalagem personalizada, com 1 ano já reformamos os equipamentos da cozinha, chapa melhor, fritadeira melhor. Então, assim, e tem mais ainda. Ainda tem um novo sprint, que é melhorar ainda a parte de selagem de pão automática, forno para fazer bacon no mesmo padrão de maneira automatizada. Legal. Então, ou seja, uma hamburgueria começou o MVP. Essa empresa de games nos Estados Unidos é o MVP. A We Audit foi um MVP, que eu comecei trabalhando no quarto de casa, parava o carro em avenidas de Campinas e eu ia, quer reduzir custo de telefonia? Tá com dor de cabeça de telefonia? Gastava basicamente gasolina. Tinha nada, eu levava uma pasta com folhas impressas mostrando o meu trabalho. Não tinha nem computador, tinha nada. Legal. Resolvia tudo no papel e na caneta. Essa questão dos seus negócios, quando eu pedi o hambúrguer, eu percebi a questão, né, da sua busca pela diferenciação do produto. Sim. Eu queria entender melhor, tipo, como que você construiu, desenvolveu, né, como você e a Ju encontrou o propósito da Hoje Tem Burger, e também de onde que veio essa ideia de diferenciação dos seus produtos e negócios. Existe um livro, né, Oceano Azul, né, que mostra negócios que você vai nadar em um oceano azul e tem menos concorrência e você vai ganhar mais dinheiro. Em resumo, né? Que é muito mais denso que isso. E o Oceano Vermelho é onde tem muita concorrência. Eu tive uma empresa no Oceano Azul. A We Audit, ela foi a primeira empresa de auditoria em telefonia do Brasil. Na questão do livro, parece que isso é muito bom, mas eu aprendi as duras penas que não. Hoje eu prefiro o Oceano Vermelho. Você vai entender o porquê. Porque quando eu estava no Oceano Azul, o meu trabalho de venda era muito mais dificultoso porque eu tinha que educar o cliente. Por que você precisa desse serviço? Por que você tem que ter esse serviço? Por que é bom me contratar para te ajudar? Um Oceano Vermelho, como é o de hamburgueria, você não precisa educar ninguém a comer hambúrguer. Todo mundo gosta, todo mundo conhece. O McDonald's já fez esse trabalho mundialmente falando. Ah, mas é muito mais concorrência. Ok, só que eu tenho muito mais base de pesquisa. O que eu não tinha na We Audit, eu não tinha concorrência para pesquisar. O que eu estou fazendo de errado? Eu não tinha. Era acerto e erro, acerto e erro. Inclusive, eu lembro que o nosso contrato de auditoria final, eu abri em 2011. O contrato final, onde não mexeu, foi em 2017. Tipo, Olha 6 só. anos depois que eu parei de mexer em contrato. Não, tá aqui o meu modelo. 6 anos depois. Eu tô te dizendo que Hoje Tem Burger em 6 meses já tinha o padrão Sim. de tudo e hoje tá lá. Então, ou seja, a base de pesquisa de hamburgueria é gigantesca. Eu vou no iFood, eu vou no Instagram É deles. muito diferente, né? E aí o Oceano Vermelho, o que eu consigo fazer? Abrir um espacinho azul naquele meio. E aí eu vi. Seria a diferenciação. Eu vi que a hamburgueria nenhuma tinha elogios de batata. E as nossas batatas hoje são as mais elogiadas de Campinas. Ó, Evelyn, já tá querendo conhecer. Deixa eu ver essa batata aí. Vamos pegar um lanche aí. Não, as batatas mais elogiadas, a embalagem mais elogiada. Não, os molhos, cara. Os molhos, a gente foi buscar um chefe especialista em molho. E aí trouxe ketchup de goiabada, maionese de alho poró, maionese apimentada com pimenta defumada. Então, assim, a gente foi buscar dentro de um oceano vermelho, um oceaninho azul. O que ninguém tá fazendo lá dentro? Pô, não tô entregando batata de qualidade. Aí você vai ver o cardápio da hamburgueria. Aí tem onion rings, batata, nuggets, travesseirinho de queijo e por aí vai. Aí eu falei, não, vamos pôr só batata e ser o melhor na batata. Pronto. A gente tem as batatas mais elogiadas de Campinas. A gente tem o raio de entrega maior de Campinas. A gente entrega até em 20 km. Isso faz bater em Valinhos, Paulínia, entrada de Sumaré, Hortolândia também se falou, né? Quase na entrada de Hortolândia, né? Que show. Ninguém entrega isso. Hoje os meus concorrentes entregam 8 km no máximo. Imagina eu entregando 20. Porque a gente é tão confiante na embalagem que a gente entrega 20 km com elogios e a nota 5 no iFood. Sim, porque eu lembro quando
tempo atrás, né, quando eu pedia hambúrguer ou qualquer outro lanche, não chegava em casa porque era muito longe do lugar que eu queria, né? Não, mas, Daí o cara perdia, mas lá onde você mora, que nem é tão longe, perdia o vários do produto. Cambuí não te entregam. Exatamente. E a gente que tá aqui no Cambuí, meio Cambuí Taquaral ali, entrega tudo. Perde a venda quando eu quero pegar alguma coisa. Então, assim, quando alguém pensa numa ideia de negócio, o que eu percebo, assim, quando fala em empreendedorismo, por isso que eu não gosto dessa mistura de empreendedorismo, empresário, startup, né, o cara de tecnologia, fica buscando o novo Uber, o novo WhatsApp, o novo Facebook, todo mundo olha, nossa, o que eu vou inventar? Apesar de não ter nada em Campinas que eu conheço, né, de paleta, mas vamos supor se tivesse, e daí? Mas aí o empreendedor, quando a chama tá pequena, ele desanima. Ah, não, eu vou entrar no ramo de hamburgueria. Quando tem esse negócio que até na postura, né, no meu poder vocal, você vê que assim, que o sonho da minha esposa era que diminuísse um pouco. Mas não diminui. Não adianta. Eu sou assim até dormir. Eu durmo, acordo exatamente igual, a energia é gigantesca. Então o desafio de vencer um ramo concorrido é muito melhor para mim, é o que eu quero. E aí, o ramo em si ele já está lá preparado, os clientes estão educados, você já sabe o tamanho do mercado, tem várias estatísticas Já por sabe aí. que o pessoal não tá fazendo, Já né? sabe o que não tá fazendo. Cara, pra que ficar inventando? Ah, é que eu quero inventar, que eu quero registrar marca, eu quero. Pra que, cara? Vai no simples, faz bem feito e melhor que o seu concorrente e pronto. Tá lá já o mercado. Então, hamburgueria, o Eldit foi um negócio fora da curva. Mas daqui pra frente eu já penso assim, cara, eu vou fazer. Tem uma entrevista do Jorge Paulo Lema falando, quando comparam ele com outro cara, que hoje nem é mais tão reconhecido assim. Nossa, por que você não faz uns projetos inteligentes como o cara tal? Aí ele falou, não, eu então não sou inteligente, eu prefiro ficar com cerveja, comida mesmo. E os caras são a maior cervejaria do Então mundo, vai né? ver quanto eles faturam, né? Não, o maior conglomerado de cervejarias do mundo. Compraram o Burger King, compraram a Kraft Heinz, ou seja, o cara, comida e bebida. Então hoje eu já penso assim, eu quero empreender em mais outras coisas, mas eu acho que eu vou ficar em mais negócios tradicionais. Validados já, né? Onde eu sei que eu posso melhorar, onde eu sei Legal. que eu e a Juliana pode entrar e colocar diferenciais. O que foi que eu falei esses dias para ela? Eu falei, joias. Eu falei, vou entrar nesse mercado de joias. Porque assim, ela vem com os negocinhos pra mim, abre isso aqui. Não faz isso, ela não faz isso não, né? Porque, cara, a joia é tão bonita, com uns feixes ridículos. Tomara que isso aqui viralize. Cara, é a joia mais bonita que tem. Aí, você sabe disso, é mulher. Aí você olha e fala, nossa, hoje os designs de joias da marca, sei lá, da Tiffany, ganha milhões. Porra, mas faz um feixe decente, né? Pô, os negócios que entra dentro da unha, cara, machuca a mão. Se fizer com muita força, você Aí, amassa o aí, peixe. aí fecha, não sai. Aí eu vou. Então, assim, vou entrar nesse ramo. Eu vou entrar nesse ramo aí só pra mexer nesses feixes. Porque, cara, não tô zoando, eu não consigo nem falar nenhum, cara. Seja qualquer joia que ela tem, desde Pandora, qualquer coisa, Vivara, todas têm feixes ridículos, cara. Tem uns que. Eu não tenho unha, né? Pô, eu não consigo nem apertar o negócio, cara. O dedo passa reto. E aí ela vem, põe em mim aqui. Aí eu, putz, lá vem eu enfiar o negócio dentro da unha, cara. Pô, puta dor. Então, assim, olha que louco. Complicado. Mas olha que louco É a uma visão dor do do empreendedor. cliente que eles não enxergam, né? Porque Eu não sei nada de joias. Eu não sei nada de joias. Mas eu vou buscar quem sabe. Eu vou buscar um design de joias. Marca hoje, a gente sabe como formatar a marca, como fazer o brand da marca. E eu vou entrar exatamente. Tem uma técnica de marca que chama Céu e Inferno. Eu vou entrar exatamente mostrando primeiro o inferno. Eu sei que você passa por isso, eu sei que você, mulher, sofre com isso. Você também, namorado e marido, quando a mulher pede pra ajudar, você também sofre com isso. E aí, cara, eu vou vir com a solução mais doida do mundo, que eu vou rabiscar um negócio. Alguém vai projetar, vai entender minha doideira, que o Alex sabe disso, né? Vários entendem isso. Então, assim, pode parecer um devaneio hoje, mas daqui 10 anos eu posso estar falando num podcast que eu revolucionei o ramo de joias. Cara, vê o inventor do zíper, calça jeans, cara, essas coisas. Você vê que assim, eram umas coisas bestas, cara. Sabe a invenção da calça jeans, né? Por que é, né? Sim. Sabe de onde saiu? Sim. Que era, o povo rasgava fácil a calça em mineração, época de ouro, e aí tinha que inventar um tecido que aguentasse mais o tranco. Então hoje usa calça jeans normalmente, até em moda, mas calça jeans foi inventada para aguentar o tranco na mineração. Exatamente. Então, olha só que loucura. Então, o empreendedorismo é isso. Não é o empresário do ramo de calças. O cara foi criar uma solução. É o criador de soluções, né? Cara, é muito. Assim, você quer separar empreendedorismo e empresário, é isso. O empresário, ele toca um negócio. Ele é super importante, ele é gestor, ele toca um negócio. E o empreendedor, ele tá sempre inquieto. Ele tá sempre. É uma frase que define muito isso. O empreendedor, ele olha para onde todo mundo está olhando, mas enxerga o que poucos enxergam. Todo Legal. mundo, às vezes, tá olhando pra uma joia e tá vendo uma joia bonita.
ele já tá falando assim, não, essa joia é bonita, mas regaça minha unha. Não, 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 não. Exatamente. Eu vou melhorar esse feixe. Exatamente. Tem aquela frase, né? Que tem gente que passa numa floresta e só enxerga a lenha. Já viu a história do... Mandou 2 vendedores pra Índia pra vender chinelo? Aí um chegou lá e falou, ó, pode voltar. Ninguém usa chinelo aqui. Aí o outro voltou, pode mandar 2 fábricas. Ninguém usa chinelo. É isso. Na verdade é isso. Exatamente. Eu sou o do manda 2 fábricas, vamos. Óbvio que você tem embate cultural, talvez não é um país que use e não vai usar nunca, mas eu sou o do otimista, eu sou o do, não, pode mandar 2. Legal. Vamos vender chinelo pra todo mundo aqui. Bacana. Porque uma frase do Steve Jobs que mostra isso, os seus clientes não sabem que eles precisam até você mostrar a eles. Então, pode ser que realmente não usam chinelo, Tem que criar culturalmente não usam, necessidade, né? mas dependendo da maneira que você faz o marketing branding, você explode de vender. Então, assim, toque na tela era uma coisa que ninguém queria. E zoaram, tiraram o sarro do Steve Jobs. É, toque na tela. O teclado do BlackBerry é muito melhor. A Nokia é muito melhor. Nem existe mais, cara. Faliu Exatamente. tudo. E não existe um único celular hoje que não tem toque na tela. Então, assim, E a questão agora, né? Partindo mais para uma parte de desenvolvimento pessoal, mindset, né? Algumas partes de o que é necessário para ser um empreendedor de sucesso. Queria saber mais agora, uma pessoa que empreende tanto tempo que nem você, né? Gerencia negócio tanto tempo. Para você, qual que é o mindset correto que um empreendedor, uma pessoa desse porte de sucesso precisa ter? eu Como falei, que age um empreendedor de sucesso? é legal essa pergunta porque a gente já conversou disso, né? Na Sim, minha concepção, 37 anos eu fiz agora, 2 meses atrás, minha concepção, e vamos colocar aqui desde os 13 anos, a gente tá falando de 24 anos ligado de alguma maneira a empreendedorismo. 24 anos, eu olho um tripé, que aí você vê que você com 21 anos, talvez tenha uma desvantagem normal. Primeiro, humildade. Todo empreendedor orgulhoso, eu já fui muito, e às vezes caio nessa armadilha do orgulho. Pandemia, ainda mais pandemia que bagunçou toda a cabeça e toda uma estrutura, toda a forma de fazer negócio. Acabei errando várias vezes por orgulho. Então é uma coisa que se o meu pai fala, né? Meu pai cita às vezes, meu pai muito religioso, ele cita muitas partes da Bíblia, né? E ele tem uma cena, né? Que Jesus fala para Zaqueu, que era um homem rico, bem sucedido, descer da figueira. E às vezes meu pai fala que, em analogia do meu pai, seja mais humilde, né? Então, o empreendedor de sucesso tem que ser humilde. Ele tem que saber que ele tem que aprender a todo momento. Ele não pode ter orgulho de achar que sabe tudo e vai fazer tudo que ele se ferra. Então, o tripé entra humildade. O segundo, autoconhecimento. É uma coisa que, assim, um jovem pode ter um autoconhecimento bom? Pode ter, mas tem coisa que leva muito tempo. Às vezes, assim, você vai ter um autoconhecimento melhor de acordo com o que você vai passando na vida, né? O que você vai enfrentando na sua vida, né? exatamente, de acordo com o tempo, não tem outra, né? E uma outra parte também que tem a ver com idade é o seu nível de consciência das coisas. O nível de consciência de relacionamento, de família, de clientes, de negócios, do sistema, né? De política, o que realmente impacta ou não impacta na sua vida ou nos seus negócios. Quando a pessoa tem um nível de consciência muito baixo da realidade, ela faz muita cagada. Ela arrisca muito, ela tenta muito, ela faz coisas que não era o timing. Ela nunca acerta o timing das coisas, porque o nível de consciência do que acontece é muito baixo. Aí isso o que envolve? Como que você melhora o nível de consciência? Pessoas, aquela coisa, você é a média das 5 pessoas que mais convive. É o ambiente. Você vai melhorar o nível de consciência com quem você convive, o que você tá lendo, o que você tá assistindo. Eu tenho amigos que maratonam séries e sabem tudo de séries e vê tudo e blá blá blá. Eu não consigo conversar com eles, porque o nível de consciência deles é disso. É outro, É vamos desse conversar mundo. só sobre esse tipo de coisa. É desse mundo. Então, esse tripé de humildade, autoconhecimento e nível de consciência, nem vou entrar em competências, em habilidades, porque isso cada um é cada um e todo mundo tem suas chances no lugar certo, todo mundo tem chance. Sim. Mas se a pessoa não é humilde, se a pessoa não buscou autoconhecimento, que pode ser, como eu e você ter o mesmo psicanalista, que inclusive é o segundo convidado, vai ser ele, Sim. que é legal mostrar isso. Não existe um jovem de 21 anos e um empresário casado com filho. São situações opostas, mas ao mesmo tempo a gente precisa de profissionais, psicanalistas, terapia, Com coach, certeza. às vezes um amigo mais experiente, às vezes um mentor. um mentor mais velho. Então, você só consegue buscar isso com humildade. Eu tenho, óbvio que julgando, mas eu tenho umas 3, 4 pessoas que deveria passar com o Beto. Mas não vão passar. Vão falar que você é louco. Eu vou lá pra quê? Conversar com o cara, eu vou pagar. Então, assim, você não tem humildade.
não tenho humildade, porque eu teimei muito tempo, até que eu falei, meu, Eu realmente, eu tenho que ter alguém pra conversar, pra falar essas coisas, inclusive depois de você, e aí eu falei com ele, aí o Beto falou, meu, você tem que ter um podcast, porque eu vi vídeos do Thiago, você viu alguns vídeos meus, mas você é infinitamente melhor nessa situação de sofá, de cadeira, de bate-papo. Você olhando pra câmera, não é a potência que o Thiago é. Sim. Mas você conversando, você lembra tanta coisa, você traz tanta evidência, você cita livros, você cita coisas. Então, assim, é basicamente isso. O Pode Falar Empreendedor É um bate-papo, conversa com os amigos. é basicamente isso. É como se o Beto falasse essa frase. Tipo, pode falar, Thiago. Sim. Pode falar, empreendedor, porque eu trago pra ele as minhas dores e vivências de empreendedorismo. É o que eu respiro. Então, é esse tripé, assim, óbvio, você tem que tomar cuidado também pra não se cobrar muito, porque não tem como você ter o meu nível de consciência. Não tem como você ter o meu autoconhecimento. Você não casou ainda, você não tem filho, você não se Exatamente. estabanou tantas vezes. Tipo, Parte da experiência pessoal, né? não tem como. Por mais que você ache que sabe o que pode acontecer, Mas, você vai aprender com o que não, 50, né? Só tá 10. Mas, o primeiro que eu falei foi humildade. Porque aí não interessa o resto. Uma pessoa, e tem várias histórias aí, pessoas, a própria Nokia que eu citei, vamos citar a Kodak, quando começou com câmera digital, a Kodak anulou o projeto, falou, não, eu vou parar de vender filme. Acabou a Kodak, faliu também. Então, Exatamente. assim, você vê que a gente tá falando de coisas antigas, época de cavalo, né? Se eu perguntasse para os donos de cavalo se eles queriam um carro, eles iam falar que não. Eles iam dizer que eles queriam um carro mais rápido. Olha só, cara. Então, assim, olha que doido isso. Do tipo, o nível de humildade é exatamente esse. É você entender a Weldit, nossa, é um filho meu, né? Um negócio, ganhamos prêmio, saí em revista, dei entrevista. É um orgulho a Weldit pra mim. Mas se eu não tivesse humildade, e o Alex sabe dessa história, se eu não tivesse humildade pra dizer que tinha um tempo ali, tinha uma performance ali, eu estaria batendo cabeça no negócio e não ia, e eu não estaria aqui hoje, não estaria com hamburgueria, não estaria transformando vida pelo hambúrguer, não estaria gerando mais emprego, porque eu ia estar lá no Eldit. E a gente tentou, né, no começo da pandemia, né? A gente tentou 6 meses, eu falei, não, o sinal é esse mesmo, vamos partir para novos negócios. Legal. Essa ideia que você comentou da humildade, eu achei muito interessante a questão do mindset, porque eu comecei a trabalhar isso em mim esse ano. A parte de humildade, né? Porque eu percebi que não faz sentido você bater a cabeça para coisas que você acha que você sabe, que você vai se estabanar ainda mais. Então, isso que você falou eu acho muito importante, que é uma das coisas fundamental que a galera acha que não precisa, né? E para começar essa última parte do podcast, lá no meu Instagram eu falei com o pessoal que vai fazer esse podcast e pedi para eles mandarem umas perguntas. Sim, Né? legal. O que eles queriam saber de um empreendedor de sucesso e Legal. tal. Eu vou pegar aqui, começar a falar algumas perguntas. Essas são perguntas rápidas. Comigo, Alex. Já vai aprendendo já. Nem a Evelyn acabou de chegar, já sabe que, tipo, nada é rápido aqui. Filho, vai ficar 3 horas aqui falando sem repetir nada. Exatamente. Tipo assim, ó, a primeira que eles perguntaram, que é como descobrir o meu talento. Tipo, ele sabe que ele é bom na área do CLT, tá trabalhando no CLT, mas ele acha que pode ser bom fora. O livro que eu tô escrevendo, ele vai ajudar muito isso, porque exatamente, o perfil empreendedor, não necessariamente você tem que ter um negócio, você pode seguir carreira em algumas empresas e ser bem sucedido e ganhar bônus de milhões, ser um executivo de sucesso. Mas aí é óbvio, é autoconhecimento, vai ter que buscar teste, perfil comportamental. Eu fiz teste de aptidão com 10 anos de idade, nem sei se hoje aplicam mais isso, época de faculdade. Pelo que eu vi, uns jovens que eu converso, falou que nem tem mais. Não, eu ia atrás dos meus. Eu pedia pra alguém. A escola não dá mais, né? Não Na dá, minha época, de 96, cara, eu fiz teste de aptidão e hoje, tipo, não tem mais. E detalhe, eu fiz com 10 anos. E depois você faz de novo pra ver se você tá alinhado. Normalmente a sua aptidão é o quê? Você é bom em matemática? Estuda minha- só matemática Isso, e depois estuda o que você tá indo mal, pra ficar na média em tudo. Era isso. Era É o meu isso. caso que é matemática. Então, assim, autoconhecimento, né? Você vê que isso que o seu amigo perguntou tem a ver com autoconhecimento. A questão é, autoconhecimento é investimento. Não existe autoconhecimento Buda. Eu vou ficar aqui meditando e o autoconhecimento entra. Que é a maior besteira que tem. Tem vários que vendem isso, meditação, que momento de silêncio, que nunca existiu na minha vida, que eu falo até dormindo, tá, gente? E falo mesmo, não é zoeira, não. Então, assim, autoconhecimento é investimento. Coaching, livros, psicanálise, terapia,
psicólogo, ou seja, a pessoa que quer buscar um autoconhecimento, ela vai ter que pagar por isso. Então, o talento, ele vai vir na soma do autoconhecimento com a prática. Porque não tem como, você vai tentar fazer algo e não tá aí, não tem talento, cara. O talento é uma coisa muito intrínseca, é muito... eu já fiz cursos, óbvio, de oratória, de vendas, fiz. Mas eu fiz 10 anos depois do que eu já vendi e ganhava dinheiro. Para atender um outro perfil de cliente, multinacional, diretor, sei lá, diretor alemão, diretor americano. Eu fui melhorar para atender uma fatia, mas eu segui 10 anos com talento puro, era aptidão, é meu isso. Sim. Então, ele tem que buscar autoconhecimento. E mais uma aqui, que é a questão daquele lance que a gente começou a falar no começo do podcast, que é não ir sozinho, né? Então, assim, tem aquela frase, se quiser ir rápido, vá sozinho, se você quiser ir longe, vá acompanhado. Queria saber mais como foi a história de você e da Ju, mas uma resposta mais rápida. Qual a importância de ter alguém do seu lado para poder construir uma história de sucesso? Pensa que eu fui sozinho com hamster, fui sozinho na locadora, fui sozinho com loja de informática, fui sozinho representação de produto de lava rápido. Eu fui sozinho. Todos esses. A única coisa que eu fui com alguém já desde o início foi o Eudite, que tá aí de pé há 12 anos quase. Legal. Então, se você olhar matematicamente falando, 75%, 4 negócios, 75% deu errado, 25% tá dando certo. E se eu olhar agora, melhorar a porcentagem que tem a hamburgueria que tá dando certo por causa da Ju. Então, ou seja, e se a gente for entrar lá em Walt Disney, que todo mundo conhece o Walt Disney, mas tem várias passagens que o Roy Disney salvou o Walt Disney da falência. O irmão dele salvou ele. Se você olhar o Jorge Paulo Lema, eles se estouraram por causa do Marcel Telles e do Beto Sucupira. Sempre tem mais ou alguém, seja, né? se você olhar o Flávio, tá lá a Luciana. Ou seja, se você olhar os caras mais bem-sucedidos, aparecendo ou não, tá lá a segunda, terceira pessoa. Então, se alguém me mostrar alguém sozinho, ergueu um império, eu não conheço. É um robô. Você vai ver o Steve Jobs, tá lá o outro Steve lá, o Wozniak. Tá lá, ou seja, tá lá o povo. Então, assim... Até o Elon Musk teve uma esposa sim, também. O Elon Musk e, se eu não me engano, o Facebook, o Zuckerberg, os dois têm Sim, o tipo, Zuckerberg tá duas casado aí. mulheres. Não, mas executiva. Eles têm duas mulheres que comandam uma área da empresa, que aparecem tá. pouco. Legal. E eu não sei se é qual deles tem, mas é uma loira lá, que parece até minha esposa, o jeito de trabalhar. Então até esses caras mais ricos do mundo, eles têm braço direito, esquerdo, perna direita, que estão do lado deles. Então eu desconheço, cara. Eu desconheço alguém que chegou ao sucesso sem ter alguém do lado. As últimas duas aqui responder em uma frase assim. Por que você empreende e qual que foi o último aprendizado que você teve na sua vida? Cara, eu empreendo porque, pra mim, é a única, talvez a única, uma das poucas coisas democráticas no mundo inteiro. Não tem cor, não tem eu sou gordinho, você é alto, ela é mulher, o ancião ali, 29 anos, mas parece que tem 50, né, Alex? Cara, é a coisa mais democrática que tem, não tem sexo, não tem opção, orientação, que mudou agora, orientação sexual, não tem se é japonês, se é negro, é a coisa mais democrática que tem. Todo mundo consegue ter ideias, consegue executar, hoje mais fácil ainda, por causa da internet, muito mais barato, às vezes de graça, aplicativos, você tem sistema de edição de vídeo, legenda, tudo automatizado, de graça. Então, eu empreendo porque é a coisa mais democrática que tem. Infelizmente, não nasci filho de Silvio Santos, porque ele teve 6 filhas, podia ter um filho homem, né? Não teve. Nasci filho de pedreiro, mãe faxineira, me deu a educação, me deu a base, mas o que eu queria realizar, o que eu já realizei, boa parte disso, Nova York, ir pra Disney algumas vezes, fazer Itália de carro, morar nos melhores condomínios de Campinas, andar com o carro que eu queria ter. O empreendedorismo era o caminho mais fácil e mais democrático. Ou seja, as chances, elas são infinitamente maiores. Ou seja, qual que é a chance que eu tenho de ser um executivo de uma empresa alemã? 0,0001. Qual que é a chance que eu tenho de ganhar muito mais do que o executivo dessa mesma multinacional em 10 anos, o que ele demorou 30 para chegar? 20% é muito maior. E minha cabeça, minha aptidão é matemática e lógica. Então, matematicamente falando, o empreendedorismo eu vou mega dar virada. Não aposto, mas de jeito nenhum, cara. Mas não existe sorte comigo. Uhum. Não existe sorte comigo. Qual que é a chance de ganhar esses milhões na sorte? Cara, se você olhar a estatística, é mais fácil você morrer com um raio na cabeça do que ganhar. Sabiam disso ou não? É verdade. E você que tá aí vendo isso, sabia disso ou não? Cara, eu não tô brincando, joga no Google. É mais fácil cair um raio na sua cabeça do que ganhar a Mega Sena sozinho. Olha que louco, cara. Olha que louco. Então, o que eu quero? Eu quero morrer de um raio ou tentar ganhar na Mega Sena? Não, eu vou empreender. Porque se eu não ganhar os 400 e pouco, acho que foi milhões aí, eu vou ganhar 10, 20, 50, vou viver bem, curtir minha filha todas as manhãs, levar ela pro parquinho,
tomar sorvete. Ou seja, empreendedorismo é democrático e é o caminho mais fácil para ter liberdade. Seja financeira, democrática, geográfica, né? Seja financeira, geográfica, liberdade de tempo. Podem tentar me mostrar isso. Eu não conheço nenhum executivo, nenhum diretor fudidão do banco, da empresa alemã. Eu não conheço nenhum que consegue ter a qualidade de vida que eu tenho com a minha família, a liberdade que eu tenho. Por isso que eu sempre vou indicar e vou tentar que a maioria siga esse caminho, porque eu sei que é bom para ele, bom para quem está em volta e vai inspirar cada vez mais. E países, quanto mais empreendedores são, melhor é o país. Sim. Uma das coisas que eu percebo muito na parte do empreendedorismo, que a gente tinha começado a falar, vou voltar a falar aqui de novo, que é de ter alguém com você, não necessariamente relacionamento, mas assim, mentorado. Ah, sim. Alguém ser mentorado. Então, você que está aí escutando, acha que não tem opção no empreendedorismo, procura alguém que pode te ajudar. E todo mundo, cara, é solícito. Thiago aqui, por exemplo, cara, tem um Instagram muito bom, muito conteúdo interessante que dá pra você usar, sabe? Eu também tô começando no Instagram, comecei a seguir os Sim. passos do Thiago pra poder mostrar um pouco mais como essa parte de empreendedorismo pra jovens. E o Thiago consegue ajudar isso de forma muito específica. Não, e cara, todo empreendedor mesmo, assim, raiz, o cara é solícito. Eu nunca recebi um não, cara. Eu demorei pra conseguir sentar numa mesa com o Flávio Augusto, mas o cara bilionário me cedeu 2 horas e meia do tempo dele e me ensinou um MBA de negócios em 2 horas e meia. Então, assim, nem um bilionário disse não. Ele pode dizer não temporariamente porque não encaixa na agenda, mas Mas não é porque ele é mal. não porque ele falou não. Se ele vê que realmente está ajudando, está agregando, cara, eu tenho mentores até hoje, pessoas que já estão muito além, e tem que ter. Na verdade é isso. Por isso que eu falo que o primeiro do tripé aqui é humildade. Que a maioria às vezes nem consegue entender o que é. Do tipo, ah, não, mas tô tentando, tô fazendo, eu vou conseguir, não preciso de ajuda, deixa que eu me viro. E tá na entrelinha ali falta de humildade. A pessoa não percebe. Ela Sim. acha que não, é que eu não quero incomodar. Cara, eu escuto muito isso. Não, que eu não quero incomodar. Mas falta humildade. Se ela tivesse humildade, ela não é incomodar, é pedir ajuda. Sim, Quem pede ajuda não exatamente. incomoda. E todo mundo gosta de ver alguém que você ajudou prosperando. Isso é quase, é gratidão, cara. É tipo, volta pra você 2 vezes, 10 vezes. Então, eu nunca recebi um não, cara. Nunca, nunca, nunca. Vou Legal. entrevistar agora pro meu livro pessoas muito fodas, conhecidas. Não falaram não, vira agenda, só vou conseguir começo de fevereiro, bababá. Mas não me disseram não. Só encaixaram na agenda pra me entrevistar eles, porque eu quero pôr no livro esses perfis e aonde eles se Sim, deram bem nas suas carreiras. bacana. Bom, Tiagão, agora pra terminar, qual que foi o seu maior aprendizado na sua vida? O último que você teve? O último aprendizado, que já é uma frase do Flávio, né? Estabilidade não existe, mas você só acredita nisso quando vem, tipo, uma pandemia, né? E aí você vê que, tipo, realmente você não sabe nada, estabilidade não existe, o negócio vira do avesso, assim. Cara, eu lembro perfeitamente, porque no dia que foi iniciar o decreto da pandemia, eu tinha um evento de games no Galeria, no shopping. Eu E lembro era que você tipo tinha assim, comentado. vou fazer ou não vou? Ah, eu vou fazer. No outro dia fechou tudo. Então imagina, eu fiz um último evento de games aberto ao público, não precisava usar máscara, nada. No outro dia já era, cara. Então imagina, o maior aprendizado que eu tive, e não adianta, é só vivência para você ter esse aprendizado. Você pode se planejar, você pode ter plano A, B, C, D, você pode fazer o que você quiser, mas existem fatores como pandemia, como doença, como perder um ente querido. Cara, existem coisas que fogem totalmente do controle, e aí, mais ainda que você tem que ter humildade, respirar e pedir ajuda. Então, na pandemia, eu pedi ajuda para dezenas de pessoas Esse é o plano, né? Ter um plano pra quando o plano não sai de acordo com o plano. e ter cabeça fria, porque vai acontecer, vai dar merda, e tem que ter cabeça fria, que é o que a maioria cai do cavalo. E nunca mais sobe no cavalo. Porque vai cair, não tem como, vai cair. Mais cedo ou mais tarde, por algum motivo, por algum fator que você não controla, que daí tá em um outro livro do Nassim Taleb, que é do Cisne Negro, que é um efeito que acontece na sua vida, que acontece no mundo, que você não controla e que pode bagunçar tudo, né? Aí tem teoria do caos, aí é um assunto mais profundo e que eu gosto de falar muito. Então tem pessoas que não lidam bem com o caos. E eu, Sim. e eu vi que, assim, por mais que eu tive esses aprendizados, perdi muita coisa, né? Tive que reduzir muita coisa na pandemia, mas minha cabeça não quebrou. E eu falava isso, né? A todo momento, né, Alex? Falei, não, eu tô aqui todo dia, vocês não vão me ver. Lamentando, reclamando, vamos trabalhar, vamos trabalhar. E completa 3 anos agora em março, né? Então, o maior aprendizado que eu tive é isso. Do Flávio, eu sabia da frase do Flávio, mas eu não tinha esse aprendizado que estabilidade não existe. Porque apesar de eu começar a empreender cedo, eu sempre tive numa crescente.
Desde o hamster. O que eu ganhei com o hamster, na locadora, eu ganhei muito mais. Então eu sempre tive uma crescente. Ano após ano ia melhorando a nossa vida. Eu nunca tive uma queda que a pandemia deu. Então Depois na queda, você estabilidade. aprendeu, né? Estabilidade não existe. Então eu tive que adaptar um monte de coisa. Mudar de casa, mudar de parar de comprar coisas, de investir, deixar de curtir algumas coisas que eu curtia. Então, assim, eu mudei completamente o padrão de vida na pandemia e agora estamos voltando a crescer. E se cair de novo, Já tá mais é preparado. outra coisa, não, é outra, aquela coisa de todos os ovos na mesma cesta, eu só tinha o Eudite. Hoje você já vê que eu não tenho mais. Legal. Eu já tenho negócios que uma crise afeta uma coisa, não afeta a outra. Então você já vê que eu já abri o leque e hoje o impacto é muito menor, né? De uma pandemia voltar, né? O impacto é Sim, muito com menor. certeza. Bacana. Mas foi legal essa entrevista. Fechou. Adoro, só eu falo. Alex, adoro, só eu falo. Valeu, Thiagão. Papo Muito reto. obrigado. Ó, próximo capítulo vai ser o Beto, né? O nosso psicanalista. Exatamente. Ele vai falar também muito de jovens, né? Vai falar muito dessas dores, desses desafios que o jovem tem, né? De aceitação, de rejeição de algumas Sim. coisas. Mas vai ser sempre assim, o papo reto. Não tem script nenhum, ou seja, se sair algumas Eu posso merdas. ter, mas Não, qualquer um pode ele ter. nem sabe o que eu perguntei aqui. Nem Qualquer, sabe mas, que eu ia filho, perguntar mas nada. uma hora eu não vou escapar. A Juliana vai entrar no circuito e ela vai colocar papelzinho aqui. Então, assim, quem gostou, compartilha. A gente vai fazer uns cortes bem legais, né, Alex? Pra ficar também quem acompanha, vê só os trechinhos ali, porque às vezes a Ju fala, né? O Thiago é legal escutar por 1 hora, mas fica 12 anos do lado dele e você vem escutando. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, obrigadão. Show.